Na época do seu lançamento, o filme Fale Comigo, né, ou Talk to Me, ele foi um dos mais comentados daquela temporada, ainda mais entre os fãs de filmes de terror. Foi um filme que fez muito impacto, tanto pela forma como ele trabalhava seus temas, como o tema do luto, mas também por criar um terror cheio de regras, que fazia sentido dentro daquele universo, e principalmente por entregar, com tudo isso, cenas incrivelmente perturbadoras e super visualmente assim impactantes. Isso fez com que o filme fosse aquele filme que ficasse lembrado para muitos fãs de terror e também alçou os irmãos Danny e Michael Philippou a um certo estrelato, já que a dupla já fazia curtas de terror aqui no YouTube, e aí depois eles conseguiram fazer esse filme em longa-metragem com a parceria e a distribuição da A24, e aí conseguiu esse lançamento em grande escala e jogou o nome dos dois aí para o estrelato. Então é natural ver que o próximo filme, né, os próximos projetos dessa dupla tivessem esse certo hype, né, tivesse uma certa expectativa e uma grande curiosidade, que foi exatamente o que aconteceu com Bring Her Back, novo filme da dupla, que particularmente eu não sabia absolutamente nada sobre antes de assistir. Eu tava curioso, é um filme que eu já tinha ali sido vendido para esse filme por causa do Talk to Me, que foi uma obra na época, tive uma boa experiência ali, então eu já queria ver Bring Her Back, mas beleza, me bastei ali pelo pôster, que é um belo pôster, por sinal. Mas eu não sabia absolutamente nada sobre a trama. E aí, quando eu fui ver o filme, eu não apenas me deparei com uma obra que ela trazia meio que uma mesma atmosfera do Talk to Me, mas é também aquele filme que me traz uma certa sensação de que os diretores eles conseguiram evoluir tudo que eles tinham feito de bom em Talk to Me. Não apenas trazendo a mesma temática para jogo, né, que é a temática do luto, mas realmente conseguindo evoluir a sua direção e também a forma como eles constroem o horror a partir dessa temática, com novas ideias, um novo elenco e com uma direção que é mais acertada no sentido de estabelecer um horror que não seja tão, muitas vezes, tão bobo, né? O Talk to Me, por mais que ele fosse um filme interessante e com bastante impacto visual, ele ainda tinha algumas questões que eu achava que, tipo, beleza, são divertidas, se conversam com a realidade atual, né? Quando a gente vê os jovens filmando o que eles estão fazendo e as besteiras que eles estão fazendo para viralizar. Mas ainda é aquele filme que eu sentia muito uma coisa meio adolescentes fazendo besteira, sabe? Enquanto Bring Her Back é uma obra que ela trabalha seus temas de uma forma muito mais madura, ao meu ver. E aqui a gente vai ter uma obra que ela vai ter também uma questão meio que de horror corporal, né? Um body horror em alguns aspectos. Ela vai meio que apelar para um horror corporal em alguns momentos, o que gera várias passagens incrivelmente perturbadoras, visualmente impactantes, tal como a gente tem em Talk to Me. Mas ele também é aquele filme que dá pra chamar de slow burn, né? Que é aquela obra que ela vai sendo trabalhada e desenvolvida de uma maneira mais lenta. É um filme que ele dá várias dicas do que está acontecendo. Se você prestar bastante atenção, você consegue até prever muitas coisas do que vão acontecer, né? Qual que é a premissa do filme, qual que é a ideia do filme, mas mais do que isso, mais do que saber o que vai acontecer, é aquela coisa, o importante é como vai acontecer. Eu acho que essa é a grande sacada de Bring Her Back, porque desde os primeiros minutos a gente já tem uma atmosfera muito pesada, uma carga ali assim muito incômoda do que tá acontecendo, já tem as curiosidades que vão sendo plantadas e desde o minuto 1 a gente já vai ter essa atmosfera de terror bem pesada que se passa ali por vídeos esquisitos que estão sendo exibidos no filme. Sabe uma coisa meio deep web, assim, que meio que fala com a gente, aquele público de terror que vê ele de O Chamado. Então já desde esse primeiro minuto a gente já tem um filme que ele é bem instigante, apesar, como eu falei, dele trabalhar toda a sua narrativa de uma forma muito lenta, de uma forma muito assim, como se dando aquele tempo pra gente se habituar ao que a gente está vendo. É até difícil, inclusive, tentar entrar aqui numa sinopse, né, explicar uma premissa, mas o que dá pra dizer é que a gente tá acompanhando dois adolescentes que acabaram de ter uma perda na família e eles vão pra um lar temporário, e aí nesse lar temporário coisas estranhas começam a acontecer. Como eu falei, é uma obra que ela traz um certo senso de familiaridade, parece que a gente já viu alguns aspectos do que a gente está assistindo em Bring Her Back em outros filmes de terror, e se a gente começa a prestar atenção ali na primeira meia hora do filme, a gente consegue fisgar uma outra dica que vai dar indícios do que realmente está sendo terror construído na obra. Particularmente, eu posso dizer que eu tive uma teoria e essa teoria veio a ser confirmada, né? Eu acertei
na minha teoria, mas isso de nenhuma maneira impactou na minha experiência, de nenhuma maneira isso tornou o filme mais incômodo de assistir, mais bobo de ser assistido, sabe? Não é aquele filme que eu, inclusive, colocaria como um filme previsível, porque eu não acho que seja o caso. Principalmente porque desde o começo a gente sabe que o tema do luto é um tema muito presente em Bring Her Back. Então eu ficava procurando ali tentar entender como isso ia ser desenrolado, como isso ia ser desenvolvido para realmente a gente ter o trabalho com o horror. E aí no final das contas, conforme isso vai sendo desenrolado, a gente vai notando que não existe apenas uma forma de se falar sobre luto, e é justamente aí que recai o terror, porque é uma obra que ela vai trazer poucos personagens, mas todos esses personagens estão envolvidos de alguma forma com o aspecto do luto. Então a gente começa principalmente ali pelo elenco infantil, né, infantil barra adolescente, onde a gente tem os personagens principais, a gente tem a Piper e o Andy, que são os adolescentes que perderam ali, que tiveram uma perda ali no começo do filme, e onde a gente já vai ter os primeiros comentários sobre essa questão do luto, que vai reaparecer novamente na personagem Laura, da Sally Hawkins, aqui que talvez tenha sido a grande surpresa do filme. Porque a gente tem uma grande atuação do elenco infantil, não só a atriz que interpreta a Piper e o ator que interpreta o Andy, mas também do garotinho, o Ollie, que é quem estampa os posters de Bring Her Back, e que esses três eles vão ter ali uma dinâmica bem curiosa, bem interessante. O Ollie é aquela criança meio estranha visualmente, né, que é careca, ele não fala, e a gente vai criando ali um incômodo, uma angústia com essa criança, a presença dessa criança que carrega consigo uma coisa meio macabra, mas que nunca realmente é algo investido no filme, né? Sempre algo mais voltado para a sugestão, enquanto a direção da Piper e do Andy, ela tá indo muito mais para um lado de estamos preocupados com esses dois, estamos preocupados em entender o que estão, né, o que estão vivendo, o que está acontecendo e o que pode acontecer com essas duas crianças. E aí a gente vai ter não só uma baita atuação dessas crianças, eu acho que nenhuma delas fica realmente pra trás, porque todas são bons atores, né, que vão se destacando no decorrer da obra, mas, como eu falei, uma grande surpresa pra mim foi a Sally Hawkins. É uma atriz que particularmente eu atrelo muito mais a imagem dela a uma imagem de uma personagem fofinha, amável, e que aqui ela tá completamente diferente. Ela tá com uma presença muito mais dramática, uma carga muito mais assim intensa, de intimidadora, e que tá realmente no centro desse mistério de o que, afinal de contas, o que tá acontecendo aqui. Essa desconstrução dessa persona mais fofinha da Sally Hawkins, ela é um dos grandes acertos de Bring Her Back, porque ele acaba sendo muito parte da experiência que a gente tá tendo com o filme, no sentido da imersão, né? A gente conhece essa pessoa como uma pessoa muito fofa, essa pessoa muito amável, e aqui a gente tá vendo esse outro lado, e isso por si só já causa uma certa angústia, já causa uma certa curiosidade, e que vai ajudando a alavancar todo esse horror que Bring Her Back tá construindo de fato. E antes de eu entrar nesse ponto, eu quero só me apresentar, para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante, você vai passar a mensagem pro YouTube que esse vídeo é um bom vídeo, merece ser visto, e a gente vai crescer esse canal, vai crescer essa comunidade que ama cinema, afinal de contas eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, seja de lançamentos no cinema até os lançamentos no streaming. E se você também gosta de cultura pop, séries e livros, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando de Bring Her Back, filme dirigido pelo Danny e pelo Michael Philippou, e que é uma obra que ela vai ser, ao meu ver, um filme muito perturbador. É um filme que ele é incrivelmente perturbador de várias maneiras. Não apenas quando a gente fala na questão temática, porque a forma como ele aborda o luto, eu acho que o luto já é um sentimento por si só muito perturbador, é aquele sentimento que todos vamos passar em algum momento, mas que nunca queremos passar, apesar da gente ter que aceitar que vamos ter que passar. E a gente tem formas diferentes de responder ao luto. E isso acaba sendo a força motriz de Bring Her Back, justamente pela forma distinta de reagir a um luto. Então, a partir daí, os irmãos Philippou, eles vão adentrando essa temática, né, desenvolvendo essa temática que por si só é uma temática muito perturbadora e entrando em outros campos, como o campo da questão da manipulação, a questão da dependência emocional, e sempre trabalhando isso de uma forma, ao meu ver, muito madura, sem recorrer a momentos mais bobos, a momentos mais cômicos, sem recorrer a um certo desrespeito com isso, né? Eles têm um tema muito denso em mãos e eles trabalham esse tema respeitando quão denso é essa questão. E aí, a partir daí, eles vão construindo um filme de terror onde ele vai sempre sendo muito perturbador no aspecto visual e temático. Temático não só por causa da questão do luto, mas pela forma como eles vão desenvolvendo
a questão do terror aqui, que eu prefiro não entrar muito em detalhes por causa dos campos de spoiler, não quero estragar a experiência pra ninguém, inclusive Bring Her Back entra ali naquela prateleira que eu coloco de filmes que o ideal é assistir sem saber absolutamente nada. Mas a gente tem também a questão de como eles elaboram o terror em si, né? Como é que eles vão trabalhar o medo e os sustos nesse filme, que vão ali para um lado mais, como eu falei, de pincelar um horror corporal e sempre na sugestão de algo mais macabro, algo mais sobrenatural, que eu acho que cai muito bem. Não só realmente porque é uma obra que ela tem uma atmosfera muito específica, muito única, e ela tá querendo aparecer no vídeo de todo jeito hoje. Então fica aqui. Tá com medo? Você tá com medo? Tá com medo? Então tá bom. Enfim, não só porque é uma atmosfera muito específica, como foi essa carga do horror que vai sendo estabelecida desde o minuto 1 do filme, mas é aquela coisa de você estar realmente diante do macabro e não entendendo exatamente o que está acontecendo, e ter uma coisa meio fantasmagórica, meio esquisita acontecendo, e enquanto toda a questão mais humana, né, toda essa questão, como eu falei, da manipulação, de uma questão da dependência emocional, da questão de você não conseguir superar a perda de alguém, isso por si só já é assustador. E aí quando você vai pincelando isso com um trabalho de montagem muito intrigante, uma mixagem de som muito acertada, que vai trabalhando o aspecto sonoro de uma forma muito angustiante no decorrer do filme, e ainda você pincela tudo isso com um pouco de horror corporal, que vai render alguns momentos mais visualmente fortes do filme, você tem um resultado que ele é, em todas as instâncias, um resultado muito perturbador. Nesse sentido, eu também acho que esse filme acaba sendo uma evolução de Talk to Me, porque Talk to Me ele já era um filme bastante perturbador, ele já era um filme que ele era muito forte em alguns momentos. Aqui a gente tem Bring Her Back, uma obra que ela vai ter os mesmos acertos de Talk to Me, só que repetidos ou mais profundos. Então se lá em Talk to Me eu consigo me lembrar de uma, duas cenas visualmente muito perturbadoras, em Bring Her Back eu consigo pensar em diversas cenas, em vários momentos. E aí quando a gente pensa que muitas delas estão ali num filme onde 3/4 do elenco principal é composto por crianças, a gente já começa a ter uma ideia de quão forte Bring Her Back pode ser, de quão angustiante e assustador ele pode acabar se tornando no decorrer dessa experiência. Eu acho que inclusive é um grande acerto que em Bring Her Back os irmãos Philippou eles não tentem suavizar de nenhuma maneira o horror que eles estão construindo, né? Então eu sinto que isso acontece um pouco em Talk to Me justamente pela forma como eles estão lidando com os adolescentes, por ter uma carga um pouco mais cômica, o que eu até acho que faz sentido para um primeiro longa, mas aqui eles estão trabalhando com um filme que ele é um filme pesado, ele é um filme difícil de lidar em diversas instâncias. Você tá assistindo a uma obra que ela tá literalmente te fazendo mal em vários momentos, sabe? Aquele filme que você fica angustiado, você fica com aquele choque contido no seu peito desde o começo. E isso acaba sendo algo muito interessante e que contribui, no geral, para a experiência de terror que a gente tá tendo aqui. É um filme que ele se foca em poucos personagens, mas ele trabalha muito bem os sentimentos ao redor desses personagens. A gente consegue sentir o perigo a cada momento do filme. A gente consegue sentir que tem algo de errado, mas o fato da gente não conseguir entender exatamente o que é, mas a gente conseguir ler algumas pistas, torna isso ainda mais estranho, sabe? É aquela coisa de você tá, se eu não tivesse entendendo nada, talvez eu tivesse mais confortável. Ou se eu já tivesse compreendido o que é o filme completamente, eu também estaria mais confortável. Mas esse meio termo, ele acaba sendo algo muito incômodo, muito aflitivo. O resultado não é só um filme que ele é muito perturbador, mas é uma obra que eu acredito realmente que ela vai ficar com o espectador por muito tempo. Aquele filme que você vai sair do filme e você vai ficar um bom tempo remoendo o que você acabou de assistir, mas não necessariamente querendo assistir de novo, justamente por como ele consegue ser perturbador quando ele quer ser, sabe? Quando ele quer ir para um lado completamente, assim, incisivamente pesada, ele entrega um filme que ele é muito chocante, muito impactante, e é um baita terror. Para essas e outras eu acho que ele acaba sendo um filme superior a Talk to Me, mas ao mesmo tempo ele consegue ser uma evolução de tudo que a gente já tinha visto de bom naquele filme, sabe? Então se você gostou de Talk to Me, eu acredito que você vai gostar muito de Bring Her Back. Então, pra mim, assim, eu já tinha curtido Talk to Me, mas Bring Her Back é o filme que os irmãos mostraram a que vieram, sabe? Esse é o filme que eu falei, pô, parabéns. Agora eu tô muito empolgado pra tudo que vocês vão mostrar no futuro, porque esse filme,
ele vai ficar comigo por muito tempo e não da melhor forma possível. É até engraçado como esse filme ele consegue ser aquele terror muito perturbador, mas ele ainda é menos perturbador do que o tema que ele tá abordando. Então, para Bring Her Back, nota 7. Eu não tenho dúvidas que esse vai ser um dos melhores filmes do ano, principalmente quando a gente fala de terror, acho um dos melhores terror do ano. Pra mim tá bem marcado ali, acho que tá bem ali num top. Quando eu penso nos filmes de terror de 2025, eu ainda prefiro Pecadores, que também é um filme de terror que me marcou muito, mas o pessoal tá falando muito ali de 28 anos depois, né, de Extermínio e a Evolução, que pra mim não chega nem no top 5. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de Bring Her Back ou suas expectativas se você ainda não assistiu. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.